Olá, tudo bem? Continuando nossas aulas sobre integrais, né, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas aplicações do conceito de integrais, né? Continuando a falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes disso, eu queria fazer um apelo para vocês, assim, as pessoas que estão assistindo essa aula, né, nesse momento difícil que nós estamos passando, né, que por mais assim, como eu posso dizer para vocês, tentem ficar em casa a maior parte do tempo possível de vocês, né? Se tem que trabalhar, vai com cuidado, máscara, álcool em gel, distanciamento quando necessário, né? Eu sei que tem vários estudantes aqui que nos acompanham que tiveram que arrumar um emprego para ajudar em casa, isso é louvável, né? É importante, né? Mas assim, vamos evitar agora nesse momento de saídas, de baladas, essas coisas assim do âmbito do entretenimento, por mais difícil que seja para esse pessoal, né? Vamos tentar, sei lá, de alguma outra forma tentar ajudá-los assim por compras online, o que der para ser feito, né, para poder ajudá-los, tá? O momento agora é a gente tentar fazer essa curva diminuir para que a gente possa ter mais, assim, ver os profissionais de saúde terem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque eu conheço alguns, eles estão no limite e parece que estão cada vez mais cansados e isso é horrível para quem trabalha com saúde. Não para quem trabalha só com saúde, para todas as áreas, tá bom? Mas é um apelo que eu faço, agora é o momento de a gente poder fazer uma reflexão sobre algumas coisas, né? Tentar ficar em casa a maior parte do tempo possível, né? Indiferente de onde você mora e tal, o Brasil inteiro está numa situação bem caótica e a gente precisa nos cuidar e cuidar do próximo, tá bom? Bem, feito esse desabafo, hoje eu não falo em nome da minha universidade, né? É um vídeo do Christian, né? Lógico que a gente vai falar de matemática, né? Porque a gente gosta de matemática, mas é um desabafo nesse sentido, então a gente vai voltar a falar sobre o assunto de integrais, mas eu precisava falar isso para vocês, tá bom? Então vamos falar agora do conceito das algumas aplicações de integrais. Inclusive nesse vídeo eu vou falar de uma aplicação relacionada à questão da própria... Quando a pessoa pega uma doença, quando é o período em que ela pode ser contaminada, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que o conceito de integral pode ajudar também nessa discussão sobre infecção, né? Eu não tive tempo de entrar em contato com algum médico, infectologista ou até mesmo um enfermeiro que trabalhe com essas questões, pessoal da área de saúde propriamente dita que fala sobre isso. Então eu peguei um modelo que já está no livro mesmo, né, do Stewart, né? Eu achei muito interessante, de repente isso a gente pode até num outro vídeo, assim, a gente tentar fazer uma conversa com uma pessoa da área que está trabalhando com isso, para a gente poder trazer uma outra perspectiva e como isso pode contribuir para esse momento que a gente está vivendo, né? Então o nosso modelo é sobre a infecção do sarampo, tá? A gente vai fazer o gráfico, né? O gráfico vai mostrar como a doença se desenvolve em um indivíduo sem imunidade após o vírus do sarampo se propagar no sistema respiratório para a corrente sanguínea, tá? Então, eu imagino que deva ser uma coisa muito parecida, né? A doença, né, o vírus entra pelo sistema respiratório e vai para a corrente sanguínea. Se a pessoa tiver com uma imunidade boa, bem provável que o sarampo seja uma forma mais leve. Se a pessoa tiver com imunidade baixa, o sarampo pode piorar, né? Assim como está acontecendo atualmente, tá? O paciente torna-se contagioso quando a concentração de células infectadas fica suficientemente alta e permanece infeccioso até que o sistema imunológico consiga impedir mais as transmissões. Entretanto, os sintomas não se desenvolvem até que uma quantidade de infecção atinja um patamar específico, tá? A quantidade de infecção necessária para desenvolver os sintomas depende tanto da concentração de células infectadas quanto do tempo e corresponde à área sobre a curva patogênese até que os sintomas apareçam. Opa, falou área. Se falou área, nós temos integrais, tá? E isso aqui é uma parte do livro de biologia que está no... Ele coloca lá
aonde foi pego. Então essa parte é uma parte que vem do livro de medicina, tá? A função que modela é dada por essa função aqui, f de t menos t, que multiplica t menos 21, que multiplica t mais 1. Se, aí ele coloca a condição, se a fase contagiosa começa no dia 10 e cada dia 18 acaba, né? E acaba dia 18, quais são os níveis de concentração das células infectadas? Se o nível de contágio de uma pessoa infectada é a área que passa pelos pontos T igual a 10 e T igual a 18, calcule o nível de contágio desse paciente, tá? Então, essas são as duas questões que nós vamos ter que ver, né? Quanto que tem a concentração de células infectadas entre o dia 10 e o dia 18, e se a quantidade de infecção está relacionada à área, né? Corresponde à área da curva. Então vamos calcular a integral dessa curva com a reta que liga os pontos 10 e 18, tá bom? Vamos fazer esses dois exercícios aqui, tá? E também um outro interessante aqui, mais técnico, né? Seria esse daqui, ó. Encontre a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x e y igual a cosseno de x, entre x igual a 0 e x igual a π sobre 2, tá bom? Então vamos fazer esses dois exercícios aqui, tá? Então vamos lá. Bem, pessoal, então a questão é a seguinte: no GeoGebra ele não consegue dar uma visão panorâmica legal do gráfico, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Só para vocês terem uma ciência, ó, ele não vê legal assim, né? Então a gente tem que ir puxando, né? Até, olha, ele chega nesse pico aqui, certo? Que a gente pode fazer, dar uma ajeitada, mas ele não vai ficar legal, a gente não vai conseguir ver toda a estrutura gráfica, certo? E a pergunta inicial dele era qual que seria o nível de células, né, infecciosas no período de 10 e no período de 18, que são os períodos onde acontece a infecção, tá? Então, no caso, seria colocar f de 10. Eu já coloquei, né, aqui a f de 10 e o f de 18 e já me forneceram os valores aqui, ó. A igual a 1210, ou seja, 1210 células, e a taxa que a partir disso já começa a diminuição, ou até mesmo já não tem mais o processo de infecção, a partir de 1026 células, né, infecciosas, tá? Aí eu pedi para fazer o que? Bem, a gente vai ter que construir, né, porque a gente sabe que nesse período aqui, ó, deixa eu colocar os pontos aqui, né, eu vou ter que colocar aqui a reta, nesse período, né, ó, nesse período aqui, todo ele, do gráfico até os pontos, né, que estão lá em 1210 e 1026, né, ó, 1210 está aparecendo agora, ó, apareceu ali, e 1026, né, nós estamos chegando, né, então é essa curva, que é essa a questão aí que nós vamos ter que trabalhar. Deixa eu dar um zoom assim, acho que fica mais rápido para a gente enxergar, né? Então nós temos essa situação aqui, tudo bem? E daí nós precisamos encontrar a equação da reta que passa por esse ponto, por esses dois pontos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente pode utilizar o próprio GeoGebra, tá? O GeoGebra vai nos fornecer, porque aqui eu vou pedir uma reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Então aqui, se eu isolar, né, deu 23x igual a y mais 1440. Então se eu isolar, y vai ficar menos 23x, que é uma curva decrescente, menos 23x mais 1440. Então nós vamos calcular essa integral desse daqui menos esse, variando da onde até onde? Até entre 10 e 18, tá bom? Beleza? Agora vamos lá fazer as contas lá no quadro, tá? Então, pessoal, para ficar mais fácil para nós aqui, eu já coloquei a equação da reta dos pontos entre 10 e 18, certo? E a equação, fiz a multiplicação da equação que mostra o avanço da infecção, tudo bem? Do sarampo.
Agora nós vamos calcular o que? Nós vamos calcular a integral, né, da área que vai entre 10 e 18 de quem? Deste menos esse, do maior menos o menor. Então vai ficar menos x ao cubo mais 20x ao quadrado mais 21x menos com menos mais 23x menos 1440 dx, tá certo? E daí com isso, ó, resolvendo essa integral, né, vai ficar o que? Vai ficar menos x à quarta sobre 4 mais 20x ao cubo sobre 3 mais 21x, aqui vou somar os dois, vai dar 44, né? 44 vai ficar 44x ao quadrado, 44 dividido por 2, 22x ao quadrado, menos 1440x. Isso variando entre 10 e 18. E quando você substitui todos esses valores aqui, o maior, né, ficaria 18 à quarta mais 18 ao cubo menos esses valores da décima, esse resultado vai dar aproximadamente 1877 células por ml, né? Então, células por ml. Então, o nível de infecção está relacionado com esse valor aqui. Como eu disse para vocês, como eu não tive tempo de conversar com ninguém da área, então eu não tenho clareza muito sobre o que quer dizer esses valores aí, mas eu sei que tipo o nível de infestação está baseado nessa área aqui, tá bom? Beleza? Vamos fazer o próximo exemplo agora, tá? Bem, o próximo exemplo é para calcular a função entre seno de 2x e cosseno de 2x entre 0 e π sobre 2, tá? Então eu vou fazer uma condicional aqui para ficar mais fácil, né? Opa, deixa eu colocar aqui. Se 0 menor igual a x menor igual opa, faltou aqui, tá, menor igual a π sobre 2, então cosseno de x, certo? Beleza. E agora para seno, opa, não é secante não, se 0 menor igual a x menor igual a π sobre 2, então seno de x. Beleza? Então aqui vocês podem observar que eu quero calcular essas áreas aqui, ó, essa, né, e essas aqui, tudo bem? Então nós temos uma situação aqui que nós temos esse ponto de encontro. Aonde é esse ponto de encontro, né? Aonde que essas equações se encontram, né? Bem, então vamos perguntar aqui, vamos ver no GeoGebra, né? Aonde que é o ponto de encontro. Aqui, dá um valor assim, entre 0,79 e 71, né? Então o que a gente pode dizer? Que abaixo, entre
0 e 0,71, né, nós temos essa situação, ou seja, a função cosseno menos a função seno. Depois isso aqui vai ser o que? A função seno menos a função cosseno, tá? Então, basicamente, o que eu vou querer? Deixa eu só... eu vou querer essa área aqui, ó. Eu vou querer essa área e essa área aqui delimitada, certo? Então, para calcular isso, vai ficar o quê? Bem, eu sei que aqui, esse 0,71 é π sobre 4. Por que é π sobre 4? Porque é o seno de 45, né? O seno e o cosseno de 45 são iguais nesse ponto aqui. Então, vai ficar de que jeito? Vai ficar assim. Então, vai ficar a integral de 0 a π sobre 4 de quem? Agora, cosseno de x menos seno de x, mais, agora, de π sobre 4 até π sobre 2, de quem? Aí, seno de x, menos cosseno de x, tá certo? Então vamos fazer isso lá no quadro, que lá a escrita é melhor, tá? Mas a ideia é essa, ó. Então primeiro esse daqui, menos esse, e depois esse, menos esse, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, já fiz, né? Já representei ambos aqui, já fiz a representação, agora é só calcular a integral, né? A função que vai ficar menos seno, então vai ficar menos seno de x menos cosseno de x, variando entre 0 e π sobre 4, mais a integral do seno é cosseno de x menos mais seno de x, variando de π sobre 4 até π sobre 2. Então, nas mesmas perspectivas aqui, somando tudo, nós fazendo essas operações aqui, somando o maior menos o menor, o maior menos o menor aqui, a gente vai chegar no seguinte resultado. Pessoal, perdão, aqui houve um erro, tá? Aqui é positivo e aqui é negativo, né? Aqui é negativo, tá? E quando nós substituirmos esses valores aqui, isso aqui vai ficar aqui, ó. Bem, vai dar umas raízes, vai ter que fazer umas faturações aqui, mas vai chegar nesse resultado aqui, ó. 2 raiz de 2 menos 2, tá? Então aquela área lá é esse valor aqui, beleza? Então tá. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é o que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem, né? Dessa maneira que a gente vai tentar fazer a diminuição dessa curva, tá? Mais uma vez, novamente reforço, se cuidem, né? E um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.